Olá, boa noite. Ju, boa noite, bem-vinda. Oi, doutor Marcelo, boa noite. Duda, Boutique Like. Oi, Geraldo, tudo bem? Ismênia Leão, bem-vinda. Tudo bem? Como estão? Hoje a live é com a Priscila Manzani Viegas. Dedinho no coração para notificar o pessoal que a gente está aqui ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Sula, vamos chamá-la, a nossa convidada de hoje, e vamos recebê-la com muito coraçãozinho, por gentileza. Oi, Roseline, tudo bem, Josi? Bem-vindas. Vou chamá-la. Lembrando que essa live tem apoio da KM Vídeos e da FCSX. Vamos lá. Aguardando Priscila. Isso, muitos coraçõezinhos. Oi, Fernanda, Tati. Bem-vindas, boa noite. Oi, Lica. Mariane. Tudo bem? Solange, como está? Vamos aguardar. Ô, Gagliardi, bem-vinda. Juliana Belas. E dedinho no coração, gente. Oi, Kátia. Tudo jóia? Estamos aguardando a Priscila. Será que ela está tendo algum problema com a internet? Que a gente já passou de tudo aqui. Cada situação, gente. Né, Ismênia? A nossa live teve que ir pela sua, né? Pelo seu perfil para poder ocorrer. Vou chamá-la de novo. Oi, Gabi. Vai ser mamãe. Tá por aqui, Érica. Tudo jóia? Rodrigo. Vamos ver, ela tá me chamando por aqui. Vamos ver. Transmitir ao vivo. Vamos ver se está certo agora. Se não, Rodrigo, fala para ela colocar no 4G. E daí pode dar certo. Gente, dedinho no coraçãozinho, por favor. Vamos lá esperar a Priscila para falar sobre a importância do aleitamento materno. Vamos ver. Aguardando. Quem quiser pode estar colocando aí de onde é. Nem todos eu conheço pessoalmente. Daí é legal. Oi, Wesley. Juliana Antunes, Nilza, Dona Lisete, Viviane Tesoto, bem-vinda. Jusileide, tudo bem? Estamos aguardando a Priscila. Vamos ver. Beatriz, Toninha, bem-vinda. Ângel, tudo bem? Rafael, vamos ver aqui. Ai, até que enfim, que bom! Do volume. Virou a câmera sua aí. Aí. Ai, Agora pronto. deu. Pronto. Ai, que desespero. Dá. Mas no final dá certo. Já aconteceu Dá isso. tudo certo. Eu tô meio vacinada já. Então eu mantenho a calma de certa forma. Vamos lá que a gente já perdeu alguns minutinhos e o tema requer, né, muitas discussões, muitas informações. Pessoal, dedinho no coração, por gentileza, para notificar o pessoal que a gente está ao vivo. Quem que tá aparecendo é o Rodrigo? Oi, Rodrigo. Então, eu vou fazer a leitura, Priscila, da introdução. Enquanto isso, você fica observando quem está chegando para a nossa live. Tá bom? Tá, jóia. Vamos lá. Minha convidada de hoje é a Priscila Mansani de Oliveira Viegas, graduada em Fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, e pós-graduada em Saúde da Mulher pela UFSCar. A minha entrevistada também tem formação em uroginecologia funcional pela Inspirar, além de trabalhar como consultora em amamentação. Em seu currículo, há ainda a formação internacional em fisioterapia aquática. Atuando na área há 14 anos, atualmente Priscila atende na clínica Aqua e Terapia Chamisso e Cerquilho
e na Clínica Consult em Tietê. Casada com o Rodrigo Viegas, minha entrevistada é mãe da Alice e está à espera do Samuel. Hoje nossa conversa será sobre aleitamento materno, uma prática milenar que paulatinamente tem sido substituída pela alimentação da mamadeira. Bem-vinda, Priscila, é uma alegria tê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Na minha primeira live da vida. O pessoal está chegando aqui. Fernanda, Priscila, Maíra, Juliana, Flávia, Geraldo Antunes. Muita gente aqui. Cidinha Rocha, pessoal que eu já tinha citado. Dedinho no coração, gente, por gentileza, para subir aí e a gente alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Priscila, para a gente começar a nossa rodada de perguntas, eu gostaria que você falasse quem é a Priscila profissional, a Priscila mãe, a Priscila esposa. Nossa, tão difícil, né, falar da gente. Mas a Priscila mãe é uma mãe que se desdobra. Ai, vou me emocionar aqui. É uma mãe que se desdobra para dar conta de dar o melhor que eu puder para a Alice, oferecer valores de amor próprio, primeira coisa, em primeiro lugar. E sou uma esposa parceira, tento me dedicar ao máximo à minha família. E como profissional, eu sou extremamente dedicada, esforçada, sou batalhadora, estudo muito. Eu costumo dizer que assim tem algumas pessoas que nascem com QI super elevado, né? Eu não, eu nasci para estudar mesmo. Então eu tenho que estudar, eu estudo muito. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu não me imagino fazendo outra área que não seja a saúde da mulher, a uroginecologia, o trabalho com a amamentação, que foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal. Então, essa sou eu. Eu tenho muito amor no trabalho, muito carinho. Eu luto muito pelo protagonismo das famílias, né? Delas poderem escolher o que é melhor, baseado em informação. E eu sou assim. Muito bem. Queria dar boa noite para a Val, professor Rangel, Ana Fidelis, Lucinha Cordeiro. Bem-vindos. Priscila, qual a importância do aleitamento materno para a mamãe e o bebê e por que você decidiu estudar o aleitamento materno com tanta profundidade? Houve alguma motivação específica? Então, vamos dividir essa importância em dois períodos. Vamos pensar logo ao nascimento, tanto para a mãe quanto para o bebê, e prolongadamente, né? Então, ao nascimento para o bebê ele tem a oportunidade de, se ele tiver a oportunidade logo que ele nasce, de ficar no colo da mãe, no contato pele a pele, e ali cheirando aquela mama, né? Observando onde ele está, porque ele saiu de um ambiente uterino, fechadinho, escuro, né? Então, ele estimula o vínculo, né? E se nessa primeira mamada do bebê ele consegue abocanhar e pegar a mama de uma forma mais correta, é, é, é fato de que a amamentação terá mais sucesso mais para frente. Então, essa primeira mamada do bebê, nessa primeira hora de ouro, que se fala muito na mídia Golden Hour, é uma hora muito importante. Então, essa primeira mamada do bebê estabelece o vínculo, faz liberar o leite mais rápido da mãe, então o colostro desce rapidinho, porque ele fala, né? Opa, nasceu um bebê, o cérebro fala, preciso alimentar, e aí esse leite desce com mais facilidade, né? Então, o bebê recebe esse primeiro leite, que é a primeira imunidade. As enfermeiras têm costume de falar, é a primeira vacina do bebê, né? Então, ele recebe uma quantidade grande de imunidade, né? E ele saiu de um ambiente estéril, que era o útero. Então, ele recebe essas primeiras bactérias boas, né? Então, importantíssimo para ele iniciar esse sistema gastrointestinal dele. Além de estabelecer o vínculo com essa mãe, né? E se a gente pensar do lado da mãe, né, da importância para a mãe, ele mamar nesse pós-parto, nessas primeiras horas de vida, ajuda o útero da mulher a retornar ao seu estágio inicial, porque o útero aumenta muito de tamanho, né? E ele voltando mais rápido a esse estágio inicial, porque o bebê está mamando, previne a maior causa de morte materna do Brasil, que é a hemorragia pós-parto. Então, olha a importância para a saúde da mãe e do bebê, né? E se a gente pensar a longo prazo, né? Para a mãe, ele diminui a chance de câncer de mama.
liberam endorfinas, que são substâncias do bem-estar, do prazer, que a mãe se sente realizada em poder estar alimentando o seu filho com um alimento que ela mesma produz, né? E para o bebê, previne alergias, infecções respiratórias, infinitos benefícios a longo prazo para a criança, né? Prepara esse sistema gastrointestinal que com 6 meses vai receber as comidinhas. Então, a tendência de uma adaptação melhor na introdução alimentar. Então, são infinitos benefícios do leite materno, tanto a curto quanto a longo prazo. Previne obesidade, que é uma das maiores, né? Muito grande a obesidade no Brasil, tanto infantil quanto do adulto, né? E começa por aí, pela alimentação pelo leite materno. E no seu caso, houve alguma motivação específica para você querer pesquisar esse tema a fundo? Uma super motivação, né? Alice nascer. Há 14 anos, eu trabalho com a saúde da mulher e eu focava muito na questão do parto, né? Do preparo para o parto, né? Então, me preparei muito. Eu estava fazendo a pós quando eu engravidei, né? E aí, nossa, eu falei, vou ter aquele parto lindo. E realmente, né? Foi um parto humanizado, hospitalar. Alice nasceu, ficou comigo, com todo esse protagonismo que eu luto, aconteceu. E aí, nasceu. Acho que ela queria ficar dentro do útero. Não mamava, ficava olhando para mim com aquela carinha, e mamar que é bom nada. E eu, apesar de eu orientar as mulheres quanto à amamentação, não tão a fundo quanto agora, né? Eu falava, gente, como assim? O bebê não nasce, não mama? Ele já não nasce sugando a mãe? Não. É assim, em alguns casos sim, mas a grande maioria, o bebê aprende, a mãe também aprende, né? E aí, ela não ficava olhando com aquela carinha para mim, não queria mamar. E aí foi uns 3 dias eu ordenhando a mama, depois a gente vai falar um pouco, né, de como retirar o leite, estimulando essa produção. Produção eu tinha porque ela ficou comigo o tempo inteiro, então o meu cérebro já sabia, né, que tinha uma criança a ser alimentada. E aí eu fiquei retirando e dando leite para ela na colherinha, de 2 em 2 horas, 3 colherinhas por 3 dias. Nossa. Até uma amiga, foi uma luta. E até uma amiga, que hoje em dia é minha mestra, a Cláudia, que se ela não entrar agora, ela vai assistir depois a live. E é com ela que eu me capacito. Ela é membro do Ministério da Saúde, da Unicef, da IBF, uma pessoa assim, foi um divisor de águas na minha vida nessa história da amamentação, tanto pessoal quanto profissional. E aí ela veio em casa, acho que no 3º ou 4º dia de vida da Alice, e me acolheu, nós conversamos, ela colocou a Alice de uma outra forma para mamar, ela relutou um pouquinho e pegou a mama. A partir deste dia, a Alice começou a se desenvolver nesse processo da amamentação. E aí, eu comecei a ver o que as mulheres passam de verdade. Que não é só uma pega bonitinha, de boquinha de peixe, né? Que não é normal sentir dor no começo, né? Que dói mesmo, tem que calejar o mamilo. Não, nada disso, né? Eu comecei a entrar a fundo e acolher outras mulheres, no começo voluntariamente. E aí entrei de cabeça nessa questão de estudar e de fazer curso e de grudar na Cláudia, que é uma das melhores consultoras de amamentação no Brasil e parceirona, assim. Aprendo muito com ela. E aí começou minha vida por aí, de entender o que eu passei, mesmo tendo uma rede de apoio, uma doula, que foi a Fernanda Pupetti, que me indicou a Cláudia, né? Ela tá aqui. Mesmo tendo uma família maravilhosa. Uma família que me apoiou, que me acolheu, mesmo tendo tudo isso, foi mega difícil. E assim, foram 2 anos e 2 meses e 8 dias de amamentação. E não foi uma amamentação romântica. E foi difícil para mim. Eu acho que eu fui até os 2 anos e 2 meses por ser xiita e trabalhar nessa área e ver o que ia dar. Porque se fosse eu tinha parado muito antes. Mas eu pensei muito em saúde para Alice, em amor, em doação, porque se eu falar para você que a amamentação foi prazerosa para mim, foi em poucos momentos. Então, assim, e eu entrei de cabeça nessa história de ajudar outras mulheres, e eu não me conformo até hoje não ter visto um campo de trabalho para mim da amamentação até a Alice nascer. Então, foi por aí que eu comecei mais a fundo na amamentação. Muito bem. Gente, dedinho no coração para notificar o Instagram que a gente está ao vivo, por gentileza. Eu queria dar boa noite para o Eduardo, para o Mix Gourmet, Mariana Zanata, Juliana Dias, Giovana, Silvia Gaiotto, Cíntia Pilon, Patrícia Scudeler, Daniela Angeli, Sandra Moreira, Olga Oliana. Bem-vindas. Vamos lá, dedinho no coração.
Priscila, no decorrer da gravidez, a mulher pode tomar alguns cuidados que deixam seus seios em melhores condições de amamentação, né? Quais são esses cuidados? Nenhum, você acredita? Sério? Nada. Ah, Não precisa fazer nada, né? A nossa fisiologia é tão maravilhosa que ela se encarrega de fazer o processo. Então, durante a amamentação, nada de passar bucha, lembra? Que antigamente se falava, vai passar bucha, meu Deus, que dor, né? O mamilo, ele é tão sensível, né? E se a gente pensar nessa fase da amamentação, ele é o dobro de sensível. Então, nada de passar bucha. Ui, caiu aqui. Não precisa passar creme, pomada para hidratar a areola e o bico, nada disso. Porque a gente tem em volta da areola, que é, ó, trouxe uma maminha aqui, ó. Aqui. Dá para ver? tá. É uma mama. Então, em volta, essa parte escura aqui, ó, em volta do mamilo, é a areola. Então, na areola, durante a gestação, a gente tem um processo que a gente ocorre aqui, um tubérculo de Montgomery. É um processo que acontece na gestação. São umas bolinhas que se formam aqui. E essas bolinhas dão conta de hidratar essa região da mama. Então, ela libera um óleo característico que faz essa hidratação, por isso que não precisa passar nada. E se você passa alguma coisa aqui no mamilo, na areola, acaba que bloqueando a função dessa glândula. Então, não precisa fazer nada. Ela também, ela libera um cheiro característico. Quando o bebê nasce, ele se orienta por esse cheiro característico do leite, por isso daí. Então, não precisa fazer nada. A fisiologia do nosso corpo, do corpo da mulher, vai preparando essa mama. Ela fica um pouco maior em alguns casos. A areola fica mais escura. Em algumas mulheres, o mamilo fica um pouco mais pontudo. Então, a fisiologia do nosso corpo vai fazendo isso sozinho. A única coisa que seria legal se a mulher pudesse, para deixar esse mamilo um pouco mais resistente, porque ele vai receber um pouco de atrito, é tomar sol. E ponto final, mais nada. Muito bem. A Mônica, do Nós Três e os Gêmeos, fala: você sabe que já te falei, você é maravilhosa, me ajudou tanto na amamentação com os gêmeos. Foi minha rede de apoio. Ela que é maravilhosa. Ela que é maravilhosa, ela que me ensinou. Um Linda. beijo, Obrigada. Mônica. Eu tenho fotos maravilhosas da Mônica que eu uso nas minhas palestras, nas minhas aulas. Ela sempre liberou tudo, amamentando os dois, coisa mais linda do mundo. Ah, eles são fofos, estão crescendo, estão uma gracinha, cada vez mais lindos. Parabéns, Mônica. Boa noite, Tânia Bengosi, Josi, tudo bem? Priscila, Oi, quais são as dúvidas mais frequentes das mamães em relação à amamentação? Principalmente as mamães de primeira viagem, né? Ai, será que o meu leite vai ser suficiente, né? Engraçado que, assim, a sociedade hoje em dia duvida, né? Do que o corpo da mulher pode fazer sozinho, né? E duvida de que essa mulher é capaz, né? De amamentar seu filho. Eu costumo dizer assim, ó, quando a gente começa a enxergar a amamentação como algo, assim, divino, porque pense, a mulher, ela é capaz de gestar o bebê, parir e alimentar por 6 meses sem fazer nada, né? Tendo uma vida normal, só se alimentando bem, tomando água. E aquele processo, se aquela mulher estiver apoiada, segura, empoderada, ele ocorre sem intercorrências ou com pequenas intercorrências, mas a sua fisiologia faz tudo sozinha. Então, quando a gente começa a enxergar a amamentação desse lado, a gente acredita que realmente esse alimento de ouro pode sim nutrir uma criança, e até duas, né, Mônica? Então, assim, quando eu costumo ir nas consultorias de amamentação, é a primeira coisa que eu falo. Você acha mesmo que o seu corpo não seria capaz de nutrir seu próprio filho? Então, a principal dúvida é se o leite vai ser suficiente, né? A segunda dúvida é a pega, né? Ai, tem que fazer boca de peixinho? Doer é normal até o mamilo calejar. Não, não é normal, né? O bebê, a hora que ele abocanha a mama, corretamente, o mamilo vai lá para o céu da boca, então ele vai lá para dentro. Então, nada de contato da gengiva do bebê com o mamilo. Se tiver tendo uma dorzinha, eu sinto só uma dorzinha leve, tem alguma coisa errada na pega ou na posição. Então, a gente precisa ver. São essas as duas dúvidas mais comuns entre as mães. E aí, quando a gente vai na consultoria, vai surgindo outras, né, ao longo.
E qual é a forma correta de amamentar uma criança e que problemas podem ser acarretados por mamada incorreta, por exemplo? Então, a forma correta de amamentar é aquela que dá certo para ela, né? A gente tem até umas posições que a gente ensina, indica, orienta e tal, mas a forma certa de amamentar é aquela que a mãe está sentada, deitada, na posição que ela estiver confortavelmente, não está sentindo dor pelo bebê estar mamando ali. Ah, eu sinto alguma coisinha na hora que o bebê pega, mas depois passa e fica tudo bem. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Se ela não tem dor, se o bebê tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá ganhando peso, não tem erro. Da forma que ela colocou, tá tudo bem. Eu falo que tem consultoria que eu mais aprendo do que eu vou lá orientar, né? Uma vez eu estava no hospital aqui em Tietê e as enfermeiras me chamaram e falaram assim, viu, tem uma mãe lá que a mama dela é enorme. Não, não, o bebê não vai dar conta, tal. Ninguém conseguiu pôr o bebê para mamar, ela tá desesperada. Na hora que eu cheguei no quarto, ela tava deitada meio torta, assim, mas numa posição boa para ela, sabe? Segurando o bebê, segurando a mama, falou bem assim para mim: não encosta, não rela, porque assim eu tô bem, assim ele pegou. Eu falei: ótimo, tudo bem. Fiquei só lá olhando, não fiz nada e tudo certo, né? Então, quem sou eu para mudar aquilo ali que funcionou, né? Mas, assim, a gente tem algumas posições, né? O Brasil é um dos poucos países que a mulher amamenta o bebê deitado, né? Então, coloca o bebê deitadinho assim, né? Em boa parte do mundo, os bebês são amamentados nessa posição vertical, de frente para a mãe, sentadinhos como um cavalinho, assim mesmo. Porque é uma posição mais fisiológica, que ele estava mais acostumado com essa posição no útero. Ele fica num contato melhor com a mãe, a boca abre mais por causa da força da gravidade. Então, assim, em cada mulher a gente vai ver como é que aquela posição se adapta. Então, é a posição que fica boa para ela. Tinha uma outra pergunta? E os problemas que podem ser acarretados por uma mamada incorreta, no caso? Então, vamos lá, né? Se tá tendo dor, a gente precisa ver a posição e a pega. Normalmente, dor é no mamilo, né? A parte aqui da mama. E aí o bebê tá pegando só aqui no biquinho. E na verdade, para não ter dor e para esse mamilo lá pro céu da boca, ele tem que abrir bem a boca e a boca em areola, que é essa parte mais escura aqui da mama. Então, se tá tendo dor, ele tá pegando no biquinho, a gente precisa ajustar alguma coisa. Porque se ele ficar mamando aqui no biquinho, começa a esfolar, fica assado e depois forma fissura. Então racha, forma ferida. Eu já vi mamilo caído, pedaço de mamilo para fora. Sim, tem umas fotos que eu falo, Jesus, não sei como a mulher deu conta de amamentar até ali. Então, assim, fere mesmo bastante. E aí a gente precisa corrigir. Às vezes tem que interromper a mamada naquela mama, retirar no copinho, ensinar a mãe como é que faz, para dar uma interditada naquela mama até aquela mama cicatrizar. Então, os problemas mais comuns são as fissuras. Podem ocorrer ductos entupidos. Quem são os ductos? Aqui, ó. Aqui é a glândula, que é a fabriquinha do leite. Aqui são os ductos, que são como se fossem uns canudinhos que levam leite lá para o mamilo, para sair para o bebê. Então, quando a gente tem uma pega incorreta, que só pega aqui no biquinho e não comprime esse ducto para retirar tudo de leite que o bebê precisa, esse leite pode ficar parado aqui. E se o leite ficar parado por muito tempo aqui, ele inflama. Aí a gente chama de ductite, que é um ducto entupido, um ou mais. Se a gente tem todos na mama entupidos, aí a gente pode virar uma mastite, que todo mundo fala, né? Fica com a mama inflamada, vermelha. E tudo pode ser por um trauma mamilar, por essa pega incorreta. Então, a pega e a posição para amamentar é importantíssimo. Muito bem. Eu quero dar boa noite aqui para Maíra, para Karina, Esther, a Kate da Via K, Tatiana, Kátia, Adriana, Gabriela, Juliana. Sejam todas bem-vindas. Oi, Jaque, chegando por aqui. E dedo no coraçãozinho, gente, para notificar que a gente está aqui ao vivo. É muito importante, tá? Priscila, como saber se um bebê está recebendo leite suficiente e qual critério a mãe deve adotar para estabelecer o ritmo das mamadas? Tá. A gente costuma dizer que se a gente tem fraldinha pesada de xixi, é sinal de que um bebê está ingerindo. O leite materno ele é extremamente diurético, né? Então, a gente precisa ver xixi na fralda.
Nos primeiros dias, o estômago do bebê é pequenininho e vai crescendo ao longo, né? Ao longo dos dias. No primeiro dia, ele é um carocinho de azeitona, cabe 6 gotinhas de colostro. E ao longo dos dias, ele vai crescendo. Então, começa com um pouquinho de xixi e essa quantidade de xixi na fralda vai aumentando, vão vindo fraldas pesadinhas. Esse é um dos sinais que a mãe pode observar e é um sinal de que o bebê está ingerindo. É importante não ter dor, né? Não ter dor para amamentar faz com que ele consiga retirar o leite com maior eficiência e aí a gente vai ver bastante xixi na fralda. Cocô também. Tem bebê, tem bebê que faz cocô toda mamada, tem bebê que faz uma vez por dia, mas o xixi é muito importante. Então, o xixi na fralda é sinal de ingestão. Não vemos quais sinais? Como que é a pergunta? Desculpa. Como saber se o bebê está recebendo leite suficiente e que critério a mãe deve adotar para estabelecer o ritmo das mamadas? O ritmo das mamadas. Então, até pesar o bebê, até ir lá no pediatra, ver um bebê assim que mama com eficiência, a mãe não tem dor, faz xixi, dá um intervalo, dorme, é um bebê que descansa, que não fica irritado o tempo inteiro. É um bebê que quando acorda, ele fica um pouco ativo, mas não tão bravo. Então, são sinais de que tá tudo ok com o bebê. E como... Me perdi de novo. O ritmo das mamadas, que é a última questão. Tá, então é assim, ó, cada bebê faz o seu ritmo de mamada. Tem bebê que suga com muita eficiência, mama 10 minutos e tá satisfeito, dorme lá por 2, 3, 4 horas e vai mamar depois dessas 3, 4 horas, ok. Tem bebê que suga com um pouco mais de lentidão, as meninas são mais acomodadas, vem nessa vidinha para passear e tudo bem. Fica lá uns 40, 45 minutos pendurado, mas tá fazendo xixi, dorme umas 2 horinhas, acorda e mama de novo. Tem bebê que mama de hora em hora. Então, assim, a gente acompanha o xixi na fralda, o ganho de peso, como é que tá desse bebê, e se estiver tudo bem, beleza. Se tá tudo bem pra mãe, aquele bebê mamar de hora em hora, ok. Agora, se ela tá muito cansada, se a gente vê que aquele bebê fica o tempo inteiro pendurado, não dorme, não descansa, aí tem algum problema. Pode ser que a balança falhe um pouco, que o ganho de peso seja baixo, e aí a gente pode interferir com uma frequência de mamada. Então, o que era livre demanda, que é mamar quanto e quando o bebê quiser, é legal virar uma frequência de mamada. O que a OMS, o Ministério da Saúde, recomenda? Uma frequência de mamada em 24 horas de 6 a 8 vezes. Então, o bebê que dá um intervalo de 2 em 2 a 4 em 4. Tá bom, seja de dia, seja de noite. Então, se a gente percebe que tem um bebê pendurado, uma mãe cansada, um baixo ganho de peso, a gente começa a pensar nessa frequência de mamada e estipula essa frequência de mamada e aí a gente consegue grandes resultados. Muito bem. Eu gostaria de dar uma boa noite para Tailinice. Não sei se eu estou falando certo. A Grazi. Tailice. Ah, tá. O Meneghel. A Fátima Antunes coloca a Pri é fantástica. Maria Campi. Mariana Costa. Bem-vindos. Ana Bottini chegando agora também. Dani Pestana, um beijo. E dedo no coraçãozinho, gente, por favor. Priscila, quase todas as mães têm capacidade de produzir todo o leite que o bebê precisa, né? No caso de mulheres que não podem amamentar por algum motivo, qual é a recomendação? Então, vamos lá. Repete para mim, por favor. Quase todas as mães têm capacidade de produzir todo o leite que o bebê precisa, né? Normalmente sim, né? E no caso de mulheres que não podem amamentar por alguma razão, por algum motivo, qual é a recomendação? Qual o protocolo? Então, assim, quando a mulher não pode amamentar, né? A gente tem as fórmulas infantis, né? Fórmulas de segmento aí. Então, o que é a fórmula infantil, né? É o alimento mais indicado para um bebê de 0 a 1 ano. Um alimento, no caso do leite. E as fórmulas estão aí para salvar vidas, claro, de mulheres que não podem amamentar. Porém, o ideal seria que ela fosse usada criteriosamente e, infelizmente, não é assim que acontece, né? Então, o que é a fórmula infantil? É o leite de vaca, que saiu lá da vaca, foi para a indústria, foi processado, adicionado, de tudo que um bebê precisa, vitaminas, minerais, proteínas, gordura, açúcar,
e virou pó que se mistura numa água fervida e vira a fórmula artificial, que seria o leite indicado para crianças de 0 a 1 ano, se a mulher não puder amamentar. Então, essa é a opção. Ah, pode dar leite de caixinha para o bebê? Não. Não, não. Leite de caixinha a partir de 1 ano. De 0 meses a 1 ano, fórmula infantil. Muito bem. Vamos dar boa noite aqui para Jaxélia, nutricionista que está chegando aqui com a gente, a Ofélia Milaré. Bem-vindas. E dedinho no coração, gente. Vamos subir aí, coraçãozinho, para notificar que a gente está aqui ao vivo e chamar mais pessoas. Priscila, quanto às mães que trabalham fora, como podem continuar amamentando depois do fim da licença maternidade? E como aprender a realizar a retirada do seu próprio leite? Então, é assim, ó. Quando a gente precisa pensar na rotina daquela mãe, né? Então, tem que avaliar a rotina daquela mãe. Se o bebê vai para uma creche com 4 meses de vida, né? Porque do 0 aos 6 meses, a alimentação recomendada é leite materno ou fórmula infantil, só, nem água, né? Então, se vamos supor que aquele bebê vai para a creche aos 4 meses de vida e vai ficar o dia todo lá. A opção é a fórmula infantil enquanto ele estiver na creche. A creche oferta na mamadeira. E aí, quando ele voltar para casa, a mãe pode amamentar ele normalmente, né? Quando ele chegar aos 6 meses de vida, se ele fica, vamos supor, meio período na creche, ele não precisa nem tomar o leite, a fórmula da creche. Ele pode comer as comidinhas, comer as frutinhas e quando chegar em casa, a mãe amamentar o bebê normalmente. Então, a gente precisa avaliar como é a rotina daquela mãe, né? Vamos supor que é um bebê aí com 4 meses que vai ficar com a avó, né? E aí a gente pode trabalhar aí nessa questão. Então, a gente ensina a mãe a retirar o leite através da ordenha, seja ela manual ou através das bombas elétricas, as ordenhadeiras, né? Elétricas ou mecânicas. E aí retira esse leite, guarda e ensina a avó a dar para esse bebê no copinho ou na colher dosadora. A colher dosadora é uma mamadeira, tem uma colherzinha na ponta. Então, a gente evita de dar a mamadeira, que não vai confundir o bico com a mama, e oferta esse leite da mãe mesmo para o bebê de uma forma mais segura. Então, a gente, uns dias antes da mãe voltar a trabalhar, o leite materno, ele pode ficar 15 dias no congelador da sua geladeira e 3 meses num freezer profissional. Então, você pode congelar em vidrinhos lá de 120, 150, 200 ml, descongelar em banho-maria, colocar num copinho aberto, pode ser copinho americano mesmo, e aí ensinar a avó uns 15, uma semana antes, a ofertar esse leite para o bebê e aí fica tudo certo. Com 6 meses de vida, a quantidade de leite que um bebê deve receber é em torno de uns 400 ml, que ele retira em 2 a 3 mamadas. Então, se a mãe ficar fora por meio período, ele não precisa ser amamentado nesse período que a mãe ficar fora, né? Então, ele pode comer as comidinhas, comer as frutinhas, e quando ele voltar para a mãe amamenta. Agora, se a mãe fica o dia todo fora, né? E ela quiser deixar uma porção de leite para ele ser alimentado através do leite, tudo bem. Mas se ela amamentar ele dos 6 meses a 1 ano, de 2 a 3 vezes por dia, tem a garantia nutricional que o bebê precisa. A Juliana Belas coloca aqui, como tirar a mamada da madrugada em um bebê de 10 meses, que já come comida, mas nunca tomou outro leite, a não ser o do peito. Então, daí ela tá falando de desmame, né? Um desmame noturno, né? Então, assim, ó, uma dica legal é, já que ele já janta, ele tem 10 meses, né? É colocar a janta um pouquinho mais tarde, para ver se enche um pouco mais essa barriguinha, né? E fazer uma rotina. Então, jantou, banho, mama e tchau, dormir. E aí, se ele acordar na madrugada, o que eu faço, né? Tem bebê que ele desperta a maioria dos bebês despertam por N motivos. E o que a gente faz? Vai lá e dá o peito, porque o peito é calmante, porque a sucção libera endorfina, substâncias do sono, faz ele dormir com maior facilidade. Mas se não tá, tudo bem, se para ela tivesse tudo bem, ok. Mas se não tá legal para ela, então ela tem que começar a pensar o que desperta esse bebê e o que pode ser feito para levar ele a pegar no sono de novo. Será que um chacoalho, um xixi, um dormir do lado, ou um dormir longe, ou se o pai for pegar, oferecer água, as crianças têm muita sede na madrugada. A Calice foi nítido isso, sabe?
Ela trocou, quando ela parou de mamar, ela trocou pelo suco de uva. Então eu via que ela tinha sede, eu oferecia água e as noites foram rolando e deu tudo certo. Então, assim, precisa testar, sabe? Se ela quiser me chamar depois no privado, pra gente ver como que é essa rotina dela, da família, de sono e do bebê, a gente pode ir testando como é que vai funcionar um desmame noturno melhor para ela. Muito bem. É muito particular, né? Tem uma pergunta aqui na interrogação. Vamos ver qual é a pergunta e quem está mandando para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Geraldo. Entre as posições diferentes dos bebês na amamentação, aqui em outros países, alguma dessas, deixa eu ver aqui, cortou, posições é melhor em relação à outra. Você já falou, né? Que é adaptável, Sim, né? a do cavalinho. É assim, é a que a mulher se adaptou melhor. Ó, coloquei meu bebê aqui de ponta cabeça, funcionou? Ótimo, que bom. Mantenha assim, né? Mas assim, a posição do cavalinho, que é essa que o bebê senta na perna da mãe e fica de frente para a mãe, cavalinho ou cavaleiro, né? Faz com que o bebê fique de frente. A força da gravidade abaixa mais a língua do bebê, faz ele abrir mais a boca. A mãe tem um controle da cabeça do bebê e aí ele consegue abocanhar com mais facilidade. É um jeito dele conseguir chegar naqueles ductos, naquela glândula que eu falei aqui, ó. E conseguir abocanhar a mama dessa forma, com a boca mais aberta, pela ação da gravidade, só de mudar a posição. Uma posição mais fisiológica, porque ele deglute melhor, né? Ele tá ereto, né? Então, a do cavaleiro tipo, tem meu coração, essa posição, né? Mas assim, tem que ver qual que a mulher se adapta melhor. Geralmente, posições mais verticalizadas e de frente para a mãe são melhores. E como identificar as mulheres que não produzem o leite necessário ao seu bebê por algum problema de saúde? E quais as doenças mais frequentes em crianças que não são amamentadas no peito? Como identificar? Como que é a pergunta? Como identificar as mulheres que não produzem o leite necessário ao seu bebê? Se existe a questão do leite fraco, por exemplo, por algum problema de saúde da mulher, né, no caso. E quais são as doenças mais frequentes em crianças que não são amamentadas no peito? Então vamos lá, no leite fraco. Não existe leite fraco, né? É o que eu falei. Você acha que é a fisiologia corporal, né? Deus, o Criador, quem se acredita. Ia fazer você fabricar um alimento ruim para o seu filho, fraco para o seu filho? Impossível. O que acontece é um problema na transferência do leite. Então, se a gente tem uma pega inadequada, o bebê não consegue retirar tudo que ele precisa da mama. E a mama é como se ela fosse uma fábrica. Então, a fábrica precisa de um consumidor, que é o bebê, consumindo seu produto. Então, se ele mama com eficiência, retira com eficiência essa mama vai produzir o quanto ele precisa e o processo vai rolar. Agora, se ele tá mamando, se a gente pega uma mãe cansada, uma mãe com dor, não consegue liberar endorfina, ocitocina, que são esses hormônios que fazem a amamentação acontecer, o leite ficar mais gorduroso, né? Então, se a gente pega uma mulher que está cansada, que está com dor, um bebê que não mama com eficiência, acaba fazendo essa fábrica, que é a mama, produzir em menor quantidade. E aí a produção da mulher vai baixando por uma ineficiência dessa mamada, né? Não tem como, assim, uma mulher... Se a gente tem uma baixa produção, a gente tem um problema na transferência do leite. Porque a demanda vai demandar pelo consumidor, o quanto o bebê precisa. E você falou das doenças dos bebês, né? Isso, das crianças que não mamam no peito. As que não mamam no peito, né? Então, a gente tem um alto índice de doenças respiratórias, alergias. A fórmula tem uns dados aí de pesquisas que ela é 16 vezes mais alergênica. Então, ela causa mais alergias respiratórias do tipo asma, né? Rinite, bronquite, obesidade, né? Porque é uma quantidade muito alta de gordura na fórmula, né? Eu costumo comparar assim, ó. A fórmula artificial é uma feijoada, o leite materno é uma salada de legumes, brócolis, couve-flor, chuchu, abobrinha, né? Qual que é mais pesado? A feijoada. Qual que é mais nutritivo, que digere rápido e absorve? A salada de legumes. Então, o leite materno ele tem uma alta digestão, então por isso que o bebê ele tem uma ótima digestão, então por isso que o bebê mama com mais frequência, né? E a fórmula já é mais pesada. Então, por isso também a quantidade de gordura maior, por isso que os bebês ficam mais gordos, né?
Se a gente olhar uma curva de crescimento aí de leite materno e uma curva de crescimento de uma fórmula infantil, a gente vê que a curva de crescimento do leite materno, ela é crescente, de um bebê que está mamando bem, mas ela é um pouco mais lenta, porque o bebê absorve muito esses nutrientes, né, do leite materno. E a obesidade também é um grande, assim, que a gente vê no bebê amamentado só de fórmula. Doenças gastrointestinais, viroses, diarreia, tem um alto índice de bebês amamentados só com fórmula, com diarreia. Pense que a fórmula, né, você precisa misturar lá na água. Então, será que aquela água foi filtrada, foi fervida, né? Será que o manejo da mamadeira, do recipiente que você vai ofertar a fórmula foi adequado? Será que tem bactéria ou não, né? O leite materno, ele é estéril, né? Só a mama que não, mas o leite materno, ele é estéril. Ele sai lá de dentro para dentro do bebê, né? Então, uma diferença muito grande, assim, na questão de saúde, né? Eu queria dar boa noite aqui para Michele de Paula, Sandra Brandolise, a Flávia Fernandes e a Giovana Mazer, que esteve comigo ontem, a G Grando, bem-vindas. Como você avalia o declínio extremamente rápido que a amamentação materna tem sofrido nas últimas décadas? É uma judiação, né? Começa pela indústria, né? A indústria alimentícia, a indústria das fórmulas, ela tá aí para promover seus produtos, né? E ela fala que, eu faço um produto que tem chá de camomila, então seu filho vai dormir. Aí a mãe, que tem que acordar 5 vezes à noite para amamentar, porque o bebê demanda no começo, fala, nossa, achei o produto que vai resolver minha vida e eu vou descansar, né? E nem sempre é assim. Aí ela lança um outro produto, a indústria, isso, que fala, olha, nessa minha fórmula tem um remédio contra a cólica. E daí pega a mãe naquela situação que o bebê tá com cólica, com os desconfortos gastrointestinais normais da fase de amadurecimento do bebê, né? E aí ela fala, pronto, resolvi aquele lá que eu vou dar. E aí a indústria, querendo promover seus produtos, vem e desbanca a coitada da amamentação, né? Então, o nosso maior problema é a indústria das fórmulas dos leites, infelizmente. Eles estão aí para nos ajudar quando a gente precisar, né? E não para ser usado da forma que eles têm sido usados, né? O marketing digital muito grande em cima desses produtos, né? E aí acaba colocando a amamentação lá para baixo. E um outro fator é a sociedade, né? O que aconteceu, eu falo, né? Em que momento a gente se perdeu de desacreditar nesse alimento de ouro? O leite materno, ele é espécie específico. Então, o meu leite é bom para o meu filho. O seu leite vai ser bom para a sua filha, né? Ele começa com água, com imunidade, aí ele entra enzimas, vitaminas, minerais e a gordura. Então, ele prepara aquele sistema gastrointestinal do bebê, né? Que outro alimento faz isso? Nenhum, né? Então, em que momento que a sociedade deixou de acreditar nesse alimento de ouro e de acreditar na mulher, né? Que a mulher é capaz de alimentar seu filho, né? Então, são esses dois pontos difíceis aí que a gente que trabalha com aleitamento e as mulheres que amamentam tem que lidar. E o que poderia ser aprimorado no país para que um número ainda maior de crianças fosse amamentada por mais tempo? E quais são os maiores obstáculos que as famílias e, sobretudo, as mamães ainda enfrentam nesse sentido? Eu acho que educação em saúde é o primeiro... Nossa, a Letícia falou muito disso na live dela e eu concordo super. Eu acho que, é muito engraçado, né? Você vai numa loja de brinquedos comprar uma boneca para sua filha. Eu vejo pela Alice. O que vem na boneca? O kit. Mamadeira e chupeta, né? Nunca vi uma boneca que amamenta seu filho, né? Tem boneca que faz xixi, faz tudo a boneca, né? Fala 300 mil frases, mas uma que amamenta seu filho não tem. Então, assim, começa por educação em saúde. Eu acho que algo deveria ser feito pelo governo, assim, para fazer com que desde pequenas essas crianças entendam que esse é um direito da mulher, é um privilégio, né? Você poder alimentar seu filho, né? E começar a ver a amamentação de uma outra forma. Então, eu enfio isso na cabeça da Alice, porque ela é louca para dar mamadeira para as bonecas dela. Eu falo, não, dá um mamazinho, dá um mamazinho. Aí ela põe a boneca, assim, naquele jeitinho dela, é um sarro, tá? Mas, então, educação e saúde, a primeira coisa, e vem lá de baixo, vem dos nossos filhos, né?
em parar de achar que a mama é um negócio erótico, né? Essa questão da amamentação, ela é alimento, né? Pelo amor de Deus, deixa as mulheres amamentarem onde elas quiserem, é lei, né? Então, assim, ali é um alimento do corpo, da alma do bebê, da alma daquela mulher que está satisfeita em estar fazendo aquilo, né? Então, eu acho que o principal ponto de incentivo vem daí. E a gente tem alguns órgãos que incentivam, né? Tem a IBFAM, tem a Unicef, a OMS, o Ministério da Saúde. Então, esses órgãos estão aí para apoiar isso daí. E o que era a outra pergunta? A outra questão era quais os maiores obstáculos que as mães enfrentam, as famílias e as mães, sobretudo, enfrentam nesse sentido. É a indústria e a sociedade, né? É a nossa luta diária com essas duas formas, assim, né? E é engraçado que, tipo assim, às vezes as vós, né? As vós adoram ajudar e são umas graças e só que elas querem dar chá pro bebê, né? Porque na época dela era assim. Ai, não tá mamando, dá uma mamadeira, vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho muito bacana, assim, conversar com essa avó, sabe? E falar para ela, nossa, muito obrigada por você estar aqui ajudando, tal, mas agora, né? Ela quer amamentar no peito. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com essa questão da sociedade mesmo, sabe? Dos palpites, né? Gente, vamos estudar. Se você não entende sobre o aleitamento materno e vai visitar uma puérpera, não me enfia a mamadeira naquela mulher, não é isso que ela quer ouvir, né? Ela quer ouvir, tipo, não, vai dar certo, né? Não, deixa eu fazer um bolo para você, vai lá, leva um bolo, dá uma varrida na casa, né? Em vez de dar palpite, acolhe, empodera, né? Ou indica uma consultora, indica um site legal para ela ler. Então, assim, vamos trabalhar nessa questão da sociedade, né? Da sociedade poder cuidar dessa mulher, porque do filho dela ela vai saber cuidar com certeza, né? Muito bem, deixa eu dar boa noite aqui para Mônica Petrobon, que já esteve comigo numa live, está colocando aqui. Pri, você fala com propriedade sobre o assunto, sempre adoro ouvir. Ah, amor, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Boa noite, Luciano Abreu, a Lica também está por aqui. A doula Flávia Fernandes coloca aqui, mamadeira que imita o peito, uma mentira, né? Mentira, né? A Flávia é parceirona, ela é consultora de amamentação lá em Sorocaba, a gente já fez curso junto, uma gracinha. Ah, tinha uma pergunta que passou, eu não queria te interromper. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Luciana Martinez. Como evitar fissuras no seio? Então, né, a fissura, a gente precisa analisar a pega e a posição. Tanto a posição da mãe, quanto a posição do bebê, e como que esse bebê tá pegando a mama. Às vezes trocar a posição, às vezes só corrigir um pouquinho essa pega. Então, precisa analisar. Se porventura fissurou, o que eu faço para cicatrizar? Primeiro, corrigir a causa, que é a pega e a posição. Corrigiu, aí você pode tomar sol para ajudar a cicatrizar. O sol é maravilhoso para ajudar a cicatrizar as fissuras da mama. Passar o leite do peito, que é a substância mais hidratante do universo. Eu tinha uma amiga que ela tinha muito leite, ela passava leite no cabelo, ela passava no corpo, já que é hidratante, vamos hidratar tudo, né? Então pode passar no mamilo. E se mesmo assim, vamos supor, tá frio, não tem sol, tem como fazer uma lâmpada. Então você pega uma lâmpada num soquete, acende, ou pode ser uma lâmpada de abajur, coloca um palmo da mama e acende aquela lâmpada durante 15 minutos. Pode fazer 6 vezes por dia. Se não tiver a opção do sol, pode usar a lâmpada, é cicatrizante. Mas primeiro de tudo é corrigir essa pega. Ai, passa pomada? Não, não passa pomada nenhuma. Lembra que a pomada bloqueia a função da glândula lá que libera o cheiro para o bebê ir buscar a mama, né? Então não precisa passar pomada. Outra coisa que acontece com a pomada. Passa a pomada, mesmo que você retire, ou tem algumas que não precisam retirar, ela escorrega e o bebê volta a mamar para o bico. Então, precisa, primeiro de tudo, corrigir a causa, que é a pega e a posição. Corrigiu, as outras coisas são paliativas, em 2, 3 dias está tudo melhor, dependendo do tamanho da fissura. E a questão que falam de compressas, funciona ou não é indicada? Não é indicado. Se a gente lê lá as cartilhas do Ministério da Saúde, que é onde eu me basei para estudar, não é indicado você trabalhar com as compressas. Por quê? A compressa quente, ela aumenta a produção do leite. Então, se a gente pega lá uma mama engurgitada, que as mulheres falam, ai, meu leite está empedrado, né? Aí você coloca aquela compressa quente, deixa cair água do chuveiro, na hora alivia. Aí o que acontece? Enche mais ainda. Então, se você não conseguiu retirar aquelas pedrinhas que estão lá, vai encher o dobro
E aí corre o risco de inflamar, virar ductite, mastite. Então não vale a pena usar o quente. O frio, ele bloqueia a saída do leite e não é o que a gente quer. Se a gente tem uma mama engurgitada e cheia, a gente precisa massagear aquela mama de uma forma correta, que a gente chama de shake. A gente chacoalha assim a mama, ó, como se fosse o shake do peito. Ó, chacoalha a mama, é um shake. E aí a gente consegue mover essas pedrinhas, né, paradas nos ductos. Tem uma pedrinha aqui, ó, tá vendo essa pedrinha? A gente mobiliza essa pedrinha, massageia essa mama, ordenha um pouco a mama. Então, faz uma ordenha aí, tira um pouquinho do leite, coloca o bebê para resolver. Então, você tira um pouco, deixa a mama um pouquinho mais amolecida e o bebê mamando com eficiência, com boa pega, resolve a mama engurgitada para você. O Rodrigo coloca aqui que o Samuel vem aí para mamar muito. Quem sabe o Samuel, né? É a sua consagração para a amamentação, né? Então vai ser uma oportunidade para talvez viver diferente, né? Ver de uma outra forma, viver mais leve, assim. Eu tô super agradecida por isso, assim. A gente não pensava em ter mais filhos, foi um acidente. Mas, assim, maravilhoso. A chance da Alice ter um irmãozinho e eu tô muito feliz, assim. E vamos ver como é que vai ser dessa vez. Tô esperançosa e curiosa para ver como é que vai ser. Depois você volta, depois que ele nascer, você volta aqui para contar pra gente. Ó, lembrando que quando nasce um bebê, a gente é só mãe, né? Você não é nada. Profissional já era, acabou. Você nem lembra que existe, né? Você é só a mãe querendo amamentar aquele bebê, então você esquece tudo, né? Ainda bem que tem as amigas para ajudar. Em relação à questão do aleitamento materno, o que você destacaria como lição para as próximas gerações? Como lição, é realmente acreditar, sabe? É realmente acreditar nesse alimento de ouro. Eu não me canso de falar. Eu não me canso de falar que é um alimento que não existe igual e nunca a indústria vai conseguir fazer. Nunca. Ela se assemelha, mas não chega nem perto, né? Porque é um negócio muito divino, assim, muito cerebral, né? Um bebê tá na barriga, o seu corpo começa a sofrer aquelas mudanças sem você fazer nada, né? O seu cérebro já entendeu que tem um bebê e que precisa ser alimentado, aquele bebê nasce, aí vem aquele colostro, 5 gotinhas que garantem a hidratação e a imunidade daquele bebê, e aí por 6 meses você alimenta aquela criança com aquele alimento. Então, assim, o que eu acho é que a sociedade precisa acreditar mesmo, muito mais na mulher, muito mais nesse alimento, né? Se informar, ler sobre as diferenças, né? Observar o quanto a indústria quer ganhar e quer se promover em cima de certos alimentos, né? E empoderar essa mulher, porque tem pesquisas que falam que mulheres empoderadas, seguras, liberam leite gordo e esse bebê cresce. Tem pesquisas falando do QI dos bebês amamentados. Então, se a gente pensar em desenvolvimento a nível de país, a gente tem um maior desenvolvimento se a gente tiver crianças com QIs maiores. Então, assim, o aleitamento materno é um problema hoje, né? Se a gente pensar, uma porcentagem em torno de 55% das mulheres que amamentam. Uma porcentagem muito baixa, mas que já subiu e era muito menor. Acho que em 1980 era lá 15% que amamentava. Então, subiu muito. E aí eu gostaria de enfatizar bem essa questão da sociedade em cuidar dessa mulher, sabe? Cuidar dessa mulher, em ponderar e retomar aquilo que antigamente as nossas avós, as amas de leite faziam, né? Não tinha outro alimento. Era esse, pronto, acabou, né? E funcionava, né? E voltar a acreditar nessa mulher e nesse alimento de ouro. A gente está chegando ao final da live e a última questão é para encerrar. Quais são seus planos e sonhos em relação ao seu projeto de aleitamento materno? Então, eu tem tempo ainda? Tem, pode ir. Tem tempo. Eu tive um projeto que eu iniciei aqui na maternidade de Tietê, com a abertura da doutora Ana Cláudia e da Ana Paula, que é enfermeira RT da Santa Casa. E por um probleminha técnico, eu tive que parar com esse projeto. Ele durou durante 1 ano. E o hospital ganhou de uma empresa um ambulatório de amamentação, que era um sonho meu, né? E o ambulatório está lá como uma sala de amamentação, mas a gente não deu continuidade no projeto. E eu tenho um sonho de ter um ambulatório aqui, um ambulatório que eu possa atender mulheres que têm condições de pagar pelo meu serviço e as que não têm condições.
só que precisa ser viabilizado financeiramente, e nessa época que a gente está, nem dá para falar nisso, né? E aí eu tenho vontade de ter esse ambulatório que possa informar a mulher e a família, a avó, o marido, sabe? Desde a gestação ou desde a pré-concepção, uma família que está pensando em engravidar, em ter um bebê e falar, né, da saúde da mulher, confiar nessa saúde da mulher e chegar lá no aleitamento materno. Porque se essa mulher estiver confiante, segura, empoderada, ela vai amamentar esse bebê, não tenha dúvida, né? O processo é cerebral, então se a gente fizer aqueles hormônios do bem serem liberados, a amamentação vai fluir com facilidade. E aí, então, eu tenho vontade de ter esse ambulatório que essas mulheres possam ter acesso de um lugar para se informar e para ter atendimento de qualidade. Muito bem. É isso, sim. Eu queria que você se despedisse. A gente tem 1 minuto e 50 para dar nosso tchau para o pessoal. Fique à vontade, a palavra é sua. Eu tava super nervosa, né? Porque nunca fiz live. Mas achei super legal. Eu estou à sua disposição, se eu puder ajudar em qualquer assunto. Eu tenho uma amiga minha, a Cláudia, essa minha mestra, ela fala que eu sou multiplicadora. E eu acho que essa é a minha missão aqui, sabe? Missão de vida, assim, de poder estudar aquilo e multiplicar e fazer aquilo gerar frutos e informar com muito amor, com muito carinho, sem julgamento de ninguém. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso. A amamentação foi um divisor de águas na minha vida, abriu muitas portas para mim. E eu estou à disposição das mulheres pelo WhatsApp. Quem me conhece sabe, estou ligada lá no WhatsApp. Quantas consultas online que eu faço. E estou muito feliz fazendo isso. E estou sempre à disposição da sociedade, de quem quiser. Estou por aqui, esperando vocês para ouvir, para atender. Muito bem, eu agradeço a sua participação, a participação de todos que acompanharam essa live. E a gente vai ficando por aqui. Tenha um restinho de noite maravilhoso. E até amanhã. Obrigada, Priscila. Obrigada a você. Um beijo. Até a próxima, viu? Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, Até. tchau. Tchau. Tchau.